paz do Senhor aos irmãos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que clareia muito a nossa mente e com certeza a nossa compreensão de igreja, visto que a igreja começa com cada um de nós individualmente, para se tornar depois numa igreja denominacional ou ao fato de pertencermos a uma agremiação religiosa, e depois a Igreja Universal, que são formados por todos os cristãos no mundo. Agora, a igreja perfeita, a igreja verdadeira, é aquela que Jesus vem buscar. Aqui sempre nós vamos achar defeitos, porque o ser humano é quem a dirige, né? É composta por material humano. Então sempre nós vamos achar alguma deficiência, até porque nós somos deficientes. Mas a igreja verdadeira é aquela que vai subir para o céu. É um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, e assim por diante. O importante é pertencermos a essa igreja universal, independente de onde nós estamos, para que naquele dia, no arrebatamento da igreja, nós possamos subir. Amados irmãos, eu quero falar sobre esse tema aqui, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E já vou também enredar aqui sobre a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, e vamos falar também sobre ela. Isso aqui já entra a escatologia, visto que essas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse já está se referindo a toda a história eclesiástica, desde os tempos de Jesus até nossos dias, está escrito no livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, escrito por João. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, a revelação de Jesus dada a João, de tudo que se cumpriria nos finais dos tempos. No verso 4, nós vamos ver a dedicatória às 7 igrejas da Ásia e a sua saudação por parte daquele que é Jesus glorificado, que era Jesus carnal, e que há de vir, Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e que ostenta os 7 espíritos que se acham diante do seu trono, seguido da excelência da apresentação do Senhor Jesus e sua visão glorificado. Os 7 espíritos de Deus, é só ir lá em 11 de Isaías, você vai descobrir quais são os 7 espíritos de Deus, né? O Senhor fala com João, que estava de costa, com grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Estas 7 epístolas foram escritas aos anjos das 7 igrejas, o que difere de Paulo, que escreveu suas epístolas diretamente às igrejas, embora especialmente podemos exemplificar Filipenses, onde se menciona santos, bispos e diáconos. Vamos agora ver o estudo das 7 igrejas da Ásia, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veremos 5 igrejas censuradas, uma que não recebeu nem censura nem louvor, e apenas uma foi louvada. As 7 igrejas estão divididas em as 3 primeiras igrejas e as 4 últimas. As 3 não mencionam a volta do Senhor, enquanto as outras 4 mencionam a sua volta. Portanto, as 3 igrejas são de um grupo e as outras 4 de outro grupo. Amados irmãos, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso e quero aqui tecer os meus comentários em cima de um livro maravilhoso que eu li para fazer esse estudo, que é o livro de Watchman Nee, um cristão da China que sofreu muito por ser a China um país comunista. Ele teve encarcerado 20 anos e depois foi solto, viveu pouco depois de sua liberdade, mas deixou os seus discípulos que anunciaram o Evangelho, trabalharam no Evangelho, levantaram ministérios maravilhosos. O seu sucessor foi o Witness Lee e hoje Dong Yulan, irmão Dong, que já conta com seus 94 ou 95 anos. E Watchman Nee foi um escritor maravilhoso, eu gosto muito da sua literatura, um cristão que sofreu muito na China, país comunista, e que deu seu testemunho de fiel cristão naquele lugar.
E esse livro chama-se A Ortodoxia da Igreja. Eu fiz o estudo a partir desse livro maravilhoso de Watchman Nee e teci aqui os meus comentários e quero deixar aí para os irmãos. Hoje nós vamos falar da igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 de Apocalipse. Nós vimos a carta à primeira igreja chamada de Éfeso. É uma profecia da condição do primeiro estágio da igreja depois dos apóstolos. A era apostólica foi antes de 96 depois de Cristo. Depois do ano 96, a era apostólica aparentemente acabou, infiltrando coisas erradas. Amados irmãos, sendo o Apocalipse um livro de profecias, os nomes no livro são também proféticos. Éfeso, por exemplo, em grego significa desejável. Ainda estava no estado desejável, e esta igreja foi uma das censuradas. Houve uma observância dos falsos apóstolos, achados mentirosos, que abandonaram o primeiro amor, palavra que em grego significa protein. E uma advertência: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, esta igreja desmotivou-se do primeiro amor, do primeiro fervor. Veio então o conselho para que se arrependa. Devemos lembrar que fé sem arrependimento é falsa fé, é presunção. Olha o que Jesus disse em Lucas 13, verso 5. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Falando da torre de Siloé, aqueles que morreram quando esta torre caíram, né? Todas estas igrejas eram proféticas, mas estavam realmente em 7 localidades na Ásia. É surpreendente. Hoje em dia há igrejas em Corinto, Roma e assim por diante. Mas a história nos ensina que por mais de 1000 anos não tem existido igreja em Éfeso, cumprindo a profecia do Senhor, porque ela não se arrependeu. O candeeiro foi removido. Continuando a leitura, o versículo diz o seguinte: Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, nicolaíta em grego é composto de 2 palavras. Nikal significa conquistar ou sobre outros, e laos significa povo comum ou povo secular ou laicado. Então, nicolaíta significa conquistando o povo comum, subindo sobre o laicado. Os nicolaítas, portanto, refere-se a um grupo de pessoas que se autoavaliam muito acima dos crentes comuns. O Senhor está acima e os crentes comuns estão abaixo. Eles se nomeiam como classe mediadora, e isto o Senhor detesta, é algo para ser odiado. Em Êxodo 19, Deus convocou o povo de Israel dizendo: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Irmãos, o que é que nós vimos aqui nesse versículo de Êxodo 19? Nós vamos ver que, pela ordenança de Deus, toda nação deveria ser sacerdote. Mas antes que a lei do Senhor fosse entregue, antes que Moisés quebrasse as tábuas do testemunho, já estavam dançando ao redor do bezerro de ouro, quebrando o pacto com Deus em seus corações. Naquele dia houve separação para os que estavam ao lado do Senhor. Toda a tribo de Levi permaneceu fiel e se tornou a única escolhida para o sacerdócio. No Novo Testamento, a igreja retorna à condição inicial. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz, a parte A do versículo: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, os irmãos vão ver que a igreja tem apenas um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, sendo ele mesmo a oferta e a propiciação pelos nossos pecados. Veja que a igreja voltou ao seu estado, à sua condição inicial. Hoje todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. E é uma das visões do protestantismo que perdura até os dias de hoje, né? Que são um dos valores do protestantismo, que perdura, né, esta visão até os dias de hoje.
No tempo dos apóstolos, todos os cristãos cuidavam dos assuntos do Senhor, mas depois dos apóstolos, esta condição começou a mudar. Perderam o interesse quanto à questão de servir ao Senhor. Surgiu então um grupo de clérigos, padres. Estes foram separados e se tornaram responsáveis pelas questões espirituais, enquanto o restante fazia o trabalho secular. Esta atitude tomada pela Igreja de Roma, quando da união com a Igreja perseguida, contrariou profundamente o desejo de Deus. Deus deseja, irmãos, que todos quantos fazemos trabalho secular, que nós tomemos também conta dos assuntos espirituais. E era o que ele queria com a Igreja de Éfeso. No taoísmo, há os sacerdotes taoístas para cantar a liturgia para o povo. No judaísmo, há sacerdotes para lidar com as coisas de Deus para os homens. Mas na igreja não deve haver qualquer classe mediadora, porque nós mesmos somos todos sacerdotes. Não devemos, amados irmãos, permitir nicolaítas na igreja, para que não torne o cristianismo em judaísmo. O Senhor fica satisfeito com os que rejeitam uma classe mediadora. Ora, se o sangue lavou, você tem participação direta nos assuntos espirituais. E nós lutamos não somente por questão de seitas, mas também pelo privilégio que o sangue de Jesus nos oferece. Em relação ao judaísmo, alguém disse que o judaísmo foi o berço do cristianismo, mas por pouco não foi o seu túmulo. Então, que nós meditemos neste estudo sobre a igreja de Éfeso e possamos voltar ao primeiro amor, para que esse candeeiro, que é a luz espiritual dada por Deus através do seu Santo Espírito, não possa ser removido também das nossas vidas, porque nós somos a igreja individual em Cristo. A igreja começa conosco. Nos próximos estudos nós falaremos sobre a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que Deus abençoe a todos.